Olá, boa tarde, tudo bem? Mais uma Domingueira do Leão. Espero que esteja tudo muito bem com você. Nós estamos aqui para mais uma análise bem interessante de uma passagem extremamente comum, mas que às vezes a gente se esquece dela, pelo menos no sentido mais profundo. Fora da caridade não há salvação. Nós vamos ter aqui o nosso companheiro aqui do Rio Grande do Norte. De vez em quando ele aparece por aqui, é sempre uma palestra muito boa. Eu sei que você vai gostar muito. E se você gostar, lembre-se, deixe seu like. Esse like ajuda muito ao próprio Leão na manutenção do seu site, das suas divulgações. Quero convidar você agora para a gente fazer uma oração, para darmos início à nossa Domingueira do Leão de hoje. Deus, Pai amado, aqui estamos mais uma vez sob as tuas bênçãos, contando como sempre com a tua proteção, inspiração, tudo isto nos favorecendo a que amemos mais, amemos melhor e levemos adiante todo aquele compromisso que nós temos de nós para conosco e de nossos corações para com as forças do bem. Que esta seja mais uma oportunidade feliz de assimilarmos os grandes convites do bem para prosseguirmos realizando aquilo que nos compete. Deus nos inspire, Jesus nos fortaleça, amigos espirituais nos apoiem e que essas bênçãos todas se transformem em luzes em nossas vidas. Graças a Deus. Então, nós temos aqui hoje o nosso muito querido amigo Sandro Saraiva. Tudo bom, Sandro? Como é que você está, meu amigo? Tudo bem. Melhor agora junto com vocês aqui. Oba, que legal. Meu amigo, olha, não vou roubar seu tempo, eu quero aprender um pouquinho mais disso, vou estar aqui nos estúdios, aqui só repassando os seus slides, viu? Por favor, traga essa boa mensagem de Paulo do Evangelho, da vida para nós. Sucesso, querido. Obrigado mais uma vez, Jacó, e essa casa que nos acolhe e que tem toda uma trajetória aqui dentro do movimento de estudos, né, de palestras, enfim, de várias áreas de atuação, que é o Leão. E a gente fica feliz em poder conversar aqui com vocês mais uma vez, como o Jacó já falou, a gente já veio outras vezes e espera vir tantas outras quantas sejam possíveis, que é muito bom. E eu sou o Sandro Saraiva, faço parte do GIU, Grupo Espírita Irmãos Unidos, né, já há alguns anos, e tivemos a oportunidade de ter o Jacó lá com a gente algumas vezes. O centro que fica ali em Nova Descoberta, né? Atualmente também trabalho no SED, Centro de Estudo da Doutrina Espírita de Parnamirim, atuando na área de evangelização da juventude. Faço parte do grupo Persona de Teatro Espírita já há mais de 20 anos e da Associação Brasileira de Artistas Espíritas, a ABRART. Agora, atualmente, no Conselho de Fiscalização dessa associação, que é uma associação nacional de arte espírita. Inclusive, a gente teve a oportunidade de fundar no ano passado o Núcleo ABRART RN. Quem se interessar por arte espírita pode entrar em contato com a gente aí. No final, a gente vai deixar os contatos. Quem quiser falar da doutrina espírita, de Jesus, com foco artístico ou não, estamos sempre à disposição para trocar experiências, para aprender e tentar transmitir a contento nessas verdades aí milenares e universais. Fora da caridade não há salvação. Esse é o lema reproduzido em camisetas, em outdoors, em placas de centros espíritas, mas que a gente às vezes tem dificuldade de viver, como todos os princípios, né, que Jesus nos deixou. A gente muitas vezes teoriza bastante sobre eles e tem dificuldade de praticar. E como qualquer coisa na vida da gente que a gente queira viver de fato, seja a prática da atividade física, seja a prática da leitura, seja a prática da caridade, tem que começar de algum lugar. Tem que se disciplinar, tem que exercitar e depois aquilo tudo se torna muito natural, como é para algumas pessoas escrever, como é para outras pessoas praticar um esporte, porque faz parte da rotina, está entronizado no nosso dia a dia.
É claro que nós temos memórias espirituais que podem, né, certamente nos facilitar ou dificultar o caminho, porque a partir das nossas escolhas lá atrás, a gente criou campos, né, de força, de energia, que vão atrair mais ou menos determinadas situações, que vão favorecer mais ou menos o exercício de qualquer atividade da nossa vida no plano físico e também espiritual. Porém, nós temos a nosso favor o livre-arbítrio. E é esse livre-arbítrio que nos permite fazer as escolhas. Por mais que às vezes elas sejam difíceis, como é o caso de fazer a caridade na acepção plena da palavra. E aí a gente começa uma reflexão, exatamente do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Vejamos, meus irmãos, fora da caridade, ou seja, sem a prática da caridade, nós não seremos salvos. E aí é importante que a gente entenda as palavras dentro do seu contexto. A quem Jesus falava 2000 anos atrás? A quem os espíritos superiores falavam 200 anos atrás? A essência das coisas permanece, a atualidade dessas verdades permanece, mas tem conceitos, tem palavras que têm um peso diferente numa determinada época. Por exemplo, a ideia da salvação. Quando a gente vê isso escrito aí, está implícito a ideia de que a gente pode ser salvo na dimensão espiritual, no plano imaterial ou de uma outra matéria, ou em outras palavras, ir para o céu, ser premiado, estar, né? E aí vem invocando todas as mitologias dos povos da Terra, nos campos elíseos, né? No palácio de Odin ou de Zeus, ou seja lá como for. Na verdade, essa salvação não é estar em um lugar, enquanto espíritos que somos, mas é estar num determinado estado, numa determinada realidade vivencial de se sentir pleno, realizado, feliz. Você que está assistindo essa nossa conversa, você é feliz? Muitas vezes a gente coloca a felicidade nas questões que são passageiras, que são efêmeras. Na alimentação, no ato de comprar, no ato da prática sexual, e nas coisas materiais. Eu estou com sede, vou pegar esse copo de água e, nesse momento, claro, estou feliz. Mas a questão é, felicidade é uma questão de momento, de instante, ou é um contínuo? Eu posso ser feliz e, circunstancialmente, estar triste. Como eu posso ser triste e, circunstancialmente, estar feliz. Então, quando a gente vê essa exortação fora da caridade não há salvação, é um convite não para a gente ir para o céu da recompensa e do ócio eterno, mas é o convite para a gente se tornar pleno, feliz e, portanto, salvo no sentido de realizado, no sentido de missão cumprida, né? E vamos em frente. E aí, a gente tem, né, a primeira reflexão, item 1 desse capítulo 15, o de que precisa o Espírito para se salvar. Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á no trono de sua glória. Reunidas diante dele, todas as nações, separará uns dos outros. Os bodes das ovelhas, né? Separará como o pastor os bodes das ovelhas e colocará as ovelhas à sua direita, os bodes à sua esquerda. E aí, evidentemente, trata-se de uma das muitas parábolas e metáforas e simbologias que Jesus vai utilizar. Vamos levar as coisas ao pé da letra, no sentido de direita e esquerda na dimensão política, na esfera política atual, ou no sentido de
bode e ovelha, porque senão daqui a pouco a gente vai começar a achar, né, que animais são bons ou animais são maus, e na verdade nós sabemos que o estar bom ou estar mal, ou ser bom e estar ainda mal, tem a ver com as escolhas que a gente faz. E os animais agem por instinto. Portanto, a esfera das suas escolhas é bastante limitada. Mas o que é que Jesus está dizendo aos homens daquele tempo, com a compreensão que tinham os homens daquele tempo? Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo. Porquanto tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, careci de teto e me hospedaste, estive nu e me vestiste, achei-me doente e me visitaste, estive preso e me foste ver. Ou seja, Jesus, como a representação de Deus na Terra, nós, enquanto espíritas, sabemos que Jesus não é Deus, mas sabemos também que é o governador do nosso planeta, que é um espírito evoluído, que contribuiu para a formação do planeta Terra e a condução dos destinos da Terra. Ele diz que a gente vai para um lugar bom, voltamos a insistir, é um lugar mental. Muito embora vários espíritos atormentados possam se reunir num determinado ambiente. E esse ambiente será de tormento porque eles estão se retroalimentando nesse sentido. Da mesma forma, muitos espíritos um outro patamar evolutivo podem buscar, né, também a sua sintonia e a sua sensação de prazer, de bem-estar, enfim, no seu lugar de compatibilidade. Então, responder-lhe-ão justo: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos sem teto e te hospedamos, ou despido e te vestimos? E quando foi que te soubemos doente ou preso e fomos visitar-te? O rei lhes responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que isso fizeste a um desses mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que fizeste. Então, a gente precisa perceber que essa questão daquilo que a gente faz com alguém volta. Aquilo que a gente sofre ou aquilo que a gente recebe de alguém volta. Quando alguém faz algo de bom por cada um de nós, a gente manda uma energia positiva, é instantâneo. Quando a gente é ofendido, é agredido, a gente também manda uma energia negativa, claro, a depender do nosso patamar evolutivo. O que Jesus está dizendo é que a gente vai responder por aquilo que a gente faz, ou deixa de fazer. Não no sentido de papai do céu castiga. Quando eu era criança, eu ouvia isso. Será que você fala isso ainda para os seus pequenos aí? Papai do céu castiga? Quer dizer, Deus vingador, aquele Deus do Velho Testamento, com raio, né? Não é isso. É que no momento em que a gente não vivencia o amor, no momento em que a gente não vivencia as virtudes que compõem esse espectro do amor, a gente sofre. Isso volta. Isso fica impregnado na gente. E aí não tem magnetismo de Jacó que dê jeito para resolver esses desequilíbrios. Embora, obviamente, o tratamento terapêutico do magnetismo possa contribuir para esse processo de reequilíbrio. Mas certamente não é mágica. Tem a ver com merecimento, tem a ver com uma série de fatores. Então, a gente precisa entender que Jesus nos diz: se você vai visitar alguém que está preso, ou alguém que está doente, ou dar comida para alguém, ou dar uma palavra de conforto, ou de alguma forma contribui para o seu irmão, isso vai voltar. Então, na verdade, o que aparentemente é bom para o seu irmão, e é melhor ainda para você. É melhor ainda para cada um de nós, quando a gente faz a caridade.
quando a gente consegue vivenciar um pouco daquilo que para o Cristo era comum, para os espíritos do seu nível evolutivo era e é comum, e do qual também a gente tem alguns exemplos encarnados após o Cristo, Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, pessoas que se desapegaram das questões mundanas, que foram criticados, que foram caluniados muitas vezes, que sofreram violência física, mas que estavam cumprindo a sua missão não por obrigação, mas pelo prazer de servir, de ajudar os moradores em situação de rua, os desabrigados, as crianças órfãs, os idosos que a família também tornou órfã. E é aí que a gente precisa pensar. Então, a gente tem essa reflexão aí do Evangelho de Mateus, né, em que Jesus detalhadamente vai explicar o que ele quer dizer com isso. Cabe a gente praticar. Começando das pequenas coisas. Ninguém vai começar a fazer atividade física correndo uma maratona. Você vai começar fazendo uma caminhada, depois vai caminhar um pouco mais, depois vai correr, e aí vai aumentar as distâncias, vai aumentar a velocidade, vai aumentar o desafio, até você, de repente, se capacitar para correr uma maratona, supondo que é isso que você quer, que é a sua meta. Mas a gente precisa entender que tem um passo a passo das coisas. Ou seja, a gente vai começar devagar. E Jesus nos explica de forma que não haja dúvida. E aí a gente tem também o crivo, né, de quem nos conta, daqueles que escreveram o Evangelho. No caso, a evangelista Mateus. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir aquela série The Chosen, Os Escolhidos, que é uma série da Netflix. E é interessante. É interessante, inclusive, a maneira como eles retratam o evangelista Mateus, né? Coisas que estão no Evangelho e também a liberdade poética, artística daqueles que escrevem a série. Eu achei muito interessante, recomendo, uma forma, inclusive, da gente trazer Jesus mais para perto. É um Jesus menos majestoso, no sentido de distante, de imponente, é um Jesus mais cotidiano. Então, a série e mostra o Mateus assim muito preocupado com as minúcias pelas características que ele apresenta. Não tem que achar que é a verdade, que foi daquele jeito, mas que sempre ajuda a gente a respirar o ar, entender um pouco mais como foi, né, aquela experiência terrena com Jesus, que nem todos nós tivemos a oportunidade de vivenciar, né? Então, o próximo slide vai mostrar para a gente o quê? O próximo slide vai mostrar para a gente uma imagem, né? Jacó vai passar isso. Esse aí é um dos símbolos da caridade. Observe que as mãos estão abertas, né? As mãos estão predispostas a ofertar, a oferecer e também a receber, né? É um fluxo de energia que vai, sem preocupação de vir, embora venha. E aí a gente vê o coração, simbolizando o amor, que vai gerar outros corações. Então, a caridade muitas vezes é assim. A gente vê muitas vezes uma pessoa realizando uma atitude caridosa, isso vai ter um efeito cascata. Alguém fez por mim, eu vou fazer por alguém. Quando eu comecei a fazer teatro espírita, no grupo de teatro que era da federação, né, nos anos 90, tô velho, hein, gente? A gente tinha uma pessoa que nos ajudava, eu não me lembro o nome dela, e acho que também ela não ia se incomodar, mas eu me lembro da lição. Toda vez que a gente ia agradecer, porque ela vinha de outra cidade, tinha um conhecimento de teatro, dava uma força lá, toda vez que a gente ia agradecer, ela dizia, não agradeça, retribua. Não agradeça, retribua. E certamente não a ela, mas retribua a vida, da forma que ela também recebeu da vida, recebeu de alguém. Então, é importante a gente ter essa clareza, né? Que a gente tem que fazer a roda girar, a roda do amor, a roda do bem, a roda da caridade.
E aí, no próximo slide, a gente tem, né, exatamente a parábola do bom samaritano. Vamos lembrar que o pessoal, né, não se entendia muito. Na verdade, judeus e samaritanos, né, que têm a mesma origem étnica, tinham os seus problemas. E é interessante observar que, para um judeu, o samaritano era impuro, então nem se dirigia ao samaritano. Num determinado momento da passagem evangélica, Jesus, né, vai pedir água a uma samaritana e diz que ele oferece a ela algo muito maior, que é a água viva, a água da fonte viva. Né? Ela fica chocada, primeiro, por um homem judeu se dirigir a ela, e depois, pelo magnetismo de Jesus, pela verdade de suas palavras, certamente ela vai ser transformada e vai ter uma trajetória diferente. Embora a gente, às vezes, demora um pouco a cair a ficha, né? Mas o que diz aí a parábola do bom samaritano? Então, levantando-se, disse-lhe um doutor da lei para o tentar. Jesus estava ensinando abertamente, e aí um doutor da lei disse, opa, mestre, o que preciso fazer para possuir a vida eterna? Primeiro ele chama Jesus de mestre, aparentemente sem considerá-lo assim. E faz aquela pergunta capciosa, o que eu preciso fazer para possuir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, que é o que está escrito na lei? Olha Jesus nos convidando à reflexão. Olha Jesus mostrando que, embora ele venha romper com uma série de práticas viciosas, de interpretações equivocadas do que seria a lei de Deus, mas que era na prática a lei dos homens, ele tem o conhecimento da lei. E ele parte da ressignificação dos conhecimentos da lei mosaica, da lei judaica. Né? Então, responde Jesus, o que está escrito na lei? O que é que leis nela? Ele respondeu, o doutor da lei responde então, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e até o próximo como a ti mesmo. E Jesus lhe diz, respondeste muito bem, faze isso e viverás. Olha a complexidade daquilo que Jesus diz. Logicamente, a gente sabe que a Bíblia foi escrita por homens, traduzida, retraduzida, mas a gente compreende que existe a essência dos ensinamentos de Jesus lá. Por mais que uma coisa ou outra tenha sido contada de uma forma que não corresponda aos fatos, também existe uma outra questão, que é como cada um viu esses fatos, sentiu esses fatos, percebeu esses fatos. Então, o que Jesus reforça? Né? Vamos lá, o que está escrito na lei? Que a gente tem que amar a Deus, que a gente tem que amar o próximo e que a gente tem que amar a si mesmo. Tem gente que se detesta. Às vezes, a gente se faz mal. Às vezes, a gente não se considera digno da felicidade. Por que não, meus irmãos? Por que não? Deus não nos criou para a infelicidade. Deus não nos criou para o sofrimento. Deus nos criou para sermos felizes. O que não significa dizer que a gente vai ter todas as nossas vontades satisfeitas. Quem tem filho pequeno, como eu, muitas vezes vai ter que dizer não. E a gente que é adulto leva muitos nãos na vida. Mas além dos nãos que a vida nos dá, há nãos que a gente tem que dar para a gente mesmo. Para coibir os excessos. Para coibir aquelas coisas que a gente sabe que nos fazem mal e que muitas vezes a gente insiste em fazer. Portanto, é preciso que a gente se ame. Como a gente precisa amar a Deus. E amar a Deus significa aceitar a criação, aceitar as leis divinas, aceitar que tem outras pessoas nesse planeta junto com a gente, nas várias dimensões do mundo físico e espiritual. Aceitar que muitas vezes as situações são desconfortáveis,
são de sofrimento, são de infelicidade, mas que a gente pode moldar isso. A gente pode, como diz a música do GAN, moldar a nossa luz. Então, é importante que a gente tenha essa compreensão. Fácil? Não é fácil. Sobretudo porque a gente complica. Sobretudo porque a gente cria, muitas vezes, né, patamares que a gente não vai alcançar. A gente quer ser aquela pessoa que aparece na TV, numa mídia social, e que aparentemente é o suprassumo da perfeição, o suprassumo da felicidade. Quantas vezes a gente se engana com isso? Mas vamos lá. Jesus pede, então, ao doutor da lei para dizer, né? O que a gente tem que fazer? A gente tem que amar ao próximo, amar a Deus, amar a gente mesmo. E o homem, querendo parecer um justo, diz a Jesus, quem é o meu próximo? Né? E é aí que Jesus responde. Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder de ladrões. As estradas não eram muito protegidas. Então, um homem fazia uma viagem, caiu em poder de ladrões, que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, o viu e passou adiante. Sacerdote, conhecedor da realidade espiritual, mas, como fica provado, não muito praticante, ele vê e continua o caminho, passa adiante. Depois um levita, que também veio àquele lugar, tendo observado, passou igualmente adiante. O levita também se achava superior, se dizia virtuoso e passa adiante. Mas um samaritano, e aí vamos entender o contexto. Para os judeus, samaritano era, né, alguém que não era digno de consideração. Mas, diz Jesus, segundo o evangelista, no caso aqui Lucas, mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem, tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as pensou. Depois, pondo no seu cavalo, levou para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo, trata muito bem deste homem, e tudo que despenderes a mais, eu te pagarei quando regressar. Se a gente tivesse visto a história pelo final, ia ficar muito parecido com algumas pessoas que entendem que fazer caridade é dar dinheiro. Que fazer caridade é dar esmola. Que fazer caridade é despender uma grana, e não só para os estranhos, e não só para os moradores de situação de rua, e não só para as pessoas famintas. Não. Tem gente que acha que fazer caridade, ser bom, é dar uma mesada para o pai já idoso, é colocar numa boa clínica o pai já idoso e não ir visitar. É pegar o filho e matricular numa excepcional escola, dar o computador mais moderno, o celular da última geração. Mas o que Jesus diz nessa história? Que o homem pegou o judeu, e o judeu também, para o samaritano, culturalmente não era alguém que merecesse consideração. Mas o samaritano foi lá, pegou o judeu. Para a gente fazer só um paralelo, é como se a gente tivesse, né, hoje, um judeu sendo salvo por um palestino. Pensando aí no contexto lamentável que a gente vive de guerra no Oriente Médio, os palestinos, que são, na verdade, de ascendência árabe, e os judeus, os israelitas. Vamos imaginar isso. Alguém de um povo inimigo, alguém de um povo que despreza culturalmente, em geral, o outro, vai lá, pega ele, passa óleo e vinho nas feridas, que eram os remédios, né, os cicatrizantes da época. Ele vai pressionar a ferida, né, vai tentar estancar os sangramentos. Depois, leva para o seu cavalo, leva o homem ferido até uma hospedaria,
E aí ele tem que seguir adiante, porque ele precisa cumprir uma tarefa profissional, mas ele deixa já pago a estadia do homem e diz assim, olha, você sabe que eu vou e volto para essa estrada, diz ao hospedeiro. Quando eu voltar, se ele tiver ficado mais tempo, precisar de mais alguma coisa para se recuperar, pode dar, que eu pago. Antecipadamente estou dizendo já que eu pago. Vocês acham que o samaritano dessa história esperava algum tipo de retribuição? De recompensa? De tapinha no ombro? De elogio? Certamente que não. E é assim que a gente tem que fazer. E Jesus, muito didático, pergunta: qual desses três te parece ter sido próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? E aí o doutor da lei responde: aquele que usou de misericórdia para com ele. Não tinha o que dizer, né? Disse isso. Então vai de Jesus, faz o mesmo. É isso. É agir com amor, com misericórdia, com empatia por aquela pessoa que está doente, por aquela pessoa que está em situação de rua, por aquela pessoa no seu condomínio, na sua casa, na sua rua, no seu trabalho, que precisa da sua caridade, que precisa da sua atenção, que precisa do seu olhar. Uma vez, eu logo fui morar sozinho, morava num prédio e tinha que subir 3 lances de escada toda vez que ia para casa. Então, eu vinha entrando, tinha ido ao supermercado, fiz as compras, né? Ia entrando e percebi que do lado do portão de estacionamento, ficava do lado de fora, aquelas latas de lixo bem grandes, né? E tinha lá, obviamente, sacos de lixo. Né? Muito bem. Entrei, estacionei o carro. Como eram muitas compras, eu tinha que dar várias viagens. E aí eu subi, usando aí, né, de uma estratégia organizacional. Falei, bom, subi com a parte das compras, já vou aproveitar, vou descer com o lixo que estava aqui acumulado e vou lá fora jogar. Né? Quando eu olhei pela janela, ou melhor, quando eu desci e fui me dirigindo para lá, eu percebi que tinha uma pessoa revirando o lixo. E aí aquele pensamento pequeno, nossa, ela vai me ver jogando lixo, vai pedir alguma coisa, e eu não estou a fim de dar. Foi esse o pensamento. Naqueles curtos passos. Chegando lá, e ainda, aliás, me aproximando, ainda pensei assim, e o que é pior? Ela está revirando o lixo, vai rasgar o lixo, vai deixar tudo sujo, vai atrair bicho. Que transtorno! Para minha surpresa, a senhora que revirava o lixo pegava os sacos de lixo, delicadamente tirava um nó, vinha se tinha alguma coisa que ela pudesse aproveitar e fechava o nó, colocando o saco novamente lá. E o queixo, né, Sandro, caiu. E aí eu falei, não tem condição. Aí eu fui no carro, peguei algumas coisas lá e fui e ofereci para ela. Ela me agradeceu e seguiu o caminho dela. Aí eu pergunto a vocês, meus irmãos, quem fez caridade com quem? A lição que aquela senhora me deu naquele momento, de humildade, de grandeza, foi absurda. Eu, na verdade, é que recebi a caridade. Porque o que eu doei ali, sei lá, algum alimento, certamente tinha importância para ela, certamente tinha relevância na sobrevivência física dela. Mas ela me pareceu, naquele momento, muito mais lúcida, muito mais sã do que eu. Quantas vezes nós somos egoístas nesse nível? E o Espiritismo é uma religião que não tem o sacerdote dentro da perspectiva de alguém que está acima da gente. Não. Estamos no mesmo barco. Se alguém está aqui apresentando um programa, ou dá um curso, faz uma palestra, apresenta uma peça de teatro, ou grava música espírita, ou dirige uma casa espírita, enfim, certamente tem seus méritos, mas não deve ser visto como alguém acima do bem e do mal. Agora, todos nós,
independente da nossa posição, da nossa função, fora da caridade, não teremos salvação. Não teremos essa sensação que nos espera quando cumprirmos todas as nossas tarefas. E aí a gente vai seguindo para o próximo slide, né? Em que o item 3 diz assim: toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Ou seja, nas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. O fato de eu estar contando a vocês aqui que dei algumas sacolas de alimento para a mulher, obviamente não é no sentido de me engrandecer, ao contrário, porque eu demonstrei a minha indigência espiritual naquele momento em que eu estava incomodado com o fato de eu ter que ouvir um pedido que eu não estava interessado em atender, dela estar eventualmente causando algum tipo de distúrbio ali, rasgando umas sacolas porque estava revirando lixo para comer, mas muitas das vezes a gente faz querendo chamar atenção, querendo ostentar, querendo dizer que é caridoso, que é generoso, que é bom. Quantas pessoas, né, estão fazendo post, tirando uma selfie, quando estão fazendo um gesto nobre, um gesto bom? E certamente o gesto pode ser bom, pode ser nobre, tem sua repercussão, mas ele vai ter repercussão maior se a gente não está interessado nos holofotes. É claro que quem dirige uma ONG, quem dirige uma atividade de assistência social, muitas vezes precisa dizer o que aconteceu com aquele recurso, para onde foi aquele trabalho, precisa se colocar em evidência, colocar o trabalho que é feito em evidência, para que consiga arrecadar fundos e manter a atividade, e manter aquilo que é feito. Mas não que a pessoa queira se promover, não que a pessoa queira fazer daquilo uma plataforma política, né? Ou o momento de se colocar numa condição de receber elogios nas mídias sociais, na televisão. Não. As pessoas, às vezes, precisam divulgar no sentido de que o trabalho precisa de mais mãos, de mais recursos, mas não pode ser objetivo. Não era essa a ideia da irmã Dulce, lá fazer a caridade que fazia? Não era essa a ideia de Eurípides Barçanufo? Não era essa a ideia, enfim, de nenhum dos espíritos evoluídos, né, que são para nós referência, e principalmente não era essa a ideia de Jesus, de se autocolocar nesse pedestal, embora, de fato, Jesus estivesse num pedestal no sentido aí da sua evolução espiritual, né? Então, a gente tem ainda a continuação desse item, que eu vou pular, por conta do tempo, que já está avançando, né? E a gente vai lá para o outro slide, que fala o seguinte: no quadro que traçou do juízo final, deve-se, como em muitas outras coisas, separar o que é apenas figura, alegoria, a homens, como os a quem falava, ainda incapazes de compreender as questões puramente espirituais. Tinha ele de apresentar imagens materiais chocantes e próprias a impressionar. Ou seja, Jesus falava para aqueles que estavam na infância da humanidade. Embora, de certa forma, em muitos aspectos, nós ainda aparentamos estar. Mas, certamente, o nível de conhecimento adquirido pela humanidade, em média, era menor. Conhecimento. Não vivência, não prática. E aí ele vai dar um exemplo bem, né, palpável para aquelas pessoas que, obviamente, algumas delas apreenderam, mas a maioria deixou passar, né, como ainda hoje acontece. No próximo slide, a gente tem a continuação dessa reflexão sobre a necessidade da gente construir a humildade, a brandura, né, que a gente tem que ser benevolente, indulgente com nossos irmãos para vivenciar de fato a caridade. E aí, avançando um pouco mais, a gente tem uma charge. A caridade deve ser anônima, do contrário, a vaidade. Né? Então, a gente vê aí a pessoa se autopromovendo, né, com essa imagem aí da caridade que ela fez. Então, gente, né, a gente tem que focar no ato em si e não com os holofotes.
Vamos para o item 4, o mandamento maior. Mas os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, se reuniram. E um deles, que era doutor da lei, foi propor essa questão para o tentar. Mestre, qual o grande mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Amar a Deus e amar ao próximo como a gente. Só que para a gente se amar, a gente precisa se cuidar. Só que para a gente se cuidar, a gente precisa se conhecer. Só que para a gente se conhecer, antes disso, a gente precisa ter tempo para a gente. E é uma bola de neve. Eu preciso dedicar um tempo do meu dia, da minha semana, do meu mês, para mim. Não é para o patrão, não é para o filho, não é para o pai. Para eu me conhecer, para eu me ouvir, para eu entender. Às vezes, quando a gente adoece, é o corpo sinalizando para a gente que alguma coisa não está legal. Muitas vezes, talvez a maioria das vezes. Então, tem momentos que a gente precisa parar, ouvir. E aí sim, tem alguma coisa incomodando, tem alguma coisa errada? Vamos lá, vamos em frente. Vamos buscar a solução do problema. Vamos buscar profissionais capacitados. Vamos buscar o passe no centro espírita, o diálogo fraterno. Vamos buscar o psicólogo, o médico, o psiquiatra. Vamos buscar, enfim, auxílio na família, mas também com profissionais, com pessoas que têm conhecimento específico, para que a gente possa, de fato, se cuidar, se ajudar. E aí talvez esteja mais forte para ajudar os outros. O que não significa dizer que a gente não possa já ajudar os outros enquanto não está 100% curado, porque senão ia ser difícil ter alguém para ajudar, já que a gente é muito enfermo ainda. Ajudar, por exemplo, o Lean, né, que é uma associação que faz um trabalho há décadas e décadas e décadas, dono da Guimar, agora com Jacó e tantos outros trabalhadores. E não é só doar. Claro que você fazer um Pix, você colaborar materialmente é importante. É um tipo de caridade. Mas estar lá, se dispor a cuidar das pessoas nas duas dimensões da vida, principalmente idosos, mas não só, crianças, jovens, enfim, é algo que a gente precisa fazer por nós. E claro, também a gente vai estar conseguindo, né, favorecer alguém. E aí, vamos passar para o item 5. Caridade e humildade. Tal a senda única da salvação. Egoísmo e orgulho. Tal a da perdição. Esse princípio se acha formulado nos seguintes precisos termos. Amarás a Deus de toda a tua alma, a teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. E para que não haja equívoco sobre a interpretação do amor de Deus e do próximo, acrescenta. E aqui está o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro. Isto é, que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar ao próximo, nem amar o próximo sem amar a Deus. Logo, tudo que se faça contra o próximo, mesmo é o que se faz, tudo que se faça contra o próximo é o mesmo que fazê-lo contra Deus. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se resumem nessa máxima. Aí, em letras garrafais, fora da caridade, não há salvação. Meus irmãos, a gente precisa, né, pensar nas dimensões dessa caridade. Na próxima imagem aí, a gente tem uma outra charge, né, em que alguém, uma caridade, companheiro, e o outro diz, lamento, só tenho dinheiro. Né? É uma brincadeira, uma reflexão, uma charge crítica, mas, na verdade, a gente muitas vezes reduz a prática da caridade ao dinheiro. Né? E muitas vezes a gente não quer se livrar desse dinheiro. Mas tem tantas outras formas, tantas outras coisas que a gente pode fazer. Né? Veja as pessoas que se dedicam a ouvir as outras, seja no Centro de Valorização da Vida, seja no diálogo fraterno. Né? As pessoas que se dispõem
a simplesmente escutar o problema do outro, a tentar dar um consolo, um encaminhamento, não julgar, não brigar, não apontar o dedo. Vamos lembrar que Jesus se acercou de pessoas que cometiam uma série de equívocos. E Jesus não vai ficar apontando o dedo para um, para outro, julgando, não. Ele vai exemplificar o amor. E o amor está vinculado ao perdão. E o amor está vinculado à caridade. Num determinado momento, Jesus vai, né, concretamente ou simbolicamente, multiplicar os pães, multiplicar os peixes. Jesus vai curar materialmente das doenças físico-espirituais. Mas mais do que isso, Jesus vai trazer para a gente, explicitado na sua vivência, como a gente pode encontrar essa luz no fim do túnel, né? Essa salvação, esse equilíbrio para a gente. E aí, a gente segue, né, falando da necessidade da caridade segundo São Paulo. O que o apóstolo Paulo vai dizer, né? E isso vai ser retomado, né, em verso e prosa, por exemplo, a música do Renato Russo. O que diz o apóstolo Paulo? Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como o bronze que soa e o símbolo que retine. Ainda quando tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios, tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar as montanhas, se não tiver caridade, nada sou. Ainda quando tivesse o dom da profecia, que penetrasse os mistérios, tivesse perfeita ciência de todas as coisas, tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado o meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. E segue o apóstolo dos gentios, Paulo de Tarso. A caridade é paciente, é branda, benfazeja. Caridade não é invejosa, não é temerária nem precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida dos seus interesses, não se agasta, não se azeda com coisa alguma, não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem. Mas dentre elas, a mais excelente é a caridade. E aí a gente vê, né, a fonte, a carta de São Paulo, primeira epístola aos Coríntios. Gente, fé, esperança, são necessários. Acreditar que as coisas vão melhorar, que vai dar certo, que existe uma força maior, né? Acreditar, ter essa convicção, esperar e trabalhar para que essas coisas boas aconteçam, mas, principalmente, trabalhar em prol do outro, trabalhar em prol da vida, trabalhar em prol da humanidade, amando a Deus e a nós mesmos, né? Então, meu filho está sinalizando aqui positivamente para a mensagem, né? Não, tá ao vivo, Miguel. Tá filmando, mas tá ao vivo. Papai continuar aqui, tá certo? Não precisava falar isso, era só para... Tá bom, beleza, tá tudo bem. Então, a gente tem que pensar, né, a partir da perspectiva de Paulo de Tarso, o quê? De tal modo compreendeu São Paulo essa grande verdade, que disse: quando mesmo eu tivesse a linguagem dos anjos, quando tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios, quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. Dentre essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Coloca assim, sem equívoco, a caridade acima até da fé. É que a caridade está ao alcance de toda a gente, do ignorante como do sábio, do rico como do pobre, e independe de qualquer crença particular. Faz mais, define a verdadeira caridade.
mostra não só na beneficência, como também no conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo. O apóstolo Paulo, na sua trajetória, que é narrado não só pelos evangelhos, mas pelos livros, né, complementares, as obras de Emmanuel, ele vai ter uma grande transformação na sua vida, né, no chamamento que Jesus traz para a sua vida, na ressignificação da sua fé, né, e a sua lucidez em relação a essa interpretação da prática da caridade é realmente impressionante. Assim como Chico Xavier, que aparece aí, a caridade é o amor, é o sol que Nosso Senhor fez raiar claro e fecundo, alegrando nessa vida a existência dolorida dos que sofrem nesse mundo. Chico Xavier, que sofreu fisicamente, né, doenças, dificuldades, mas que vivenciou a caridade com poucos, né, exercitou a caridade com muito poucos. Caridade acompanhada da humildade, da paciência, do perdão, de todas as virtudes cristãs. Né? E a gente segue, aí só uma reflexão, né? Porque na época da codificação existia, e hoje ainda, de certa forma, se tem essa ideia de que fora da igreja não há salvação. A Igreja Católica diz isso, a Igreja Evangélica diz isso, né? Algumas religiões de matriz afro-brasileira, do Oriente Médio, do Oriente Distante, da América, enfim, seja como for, tem essa perspectiva de se você não for adepto da religião X, você não vai ser salvo, você não vai para o céu. Uma vez eu pegava um ônibus, né? Não me lembro se estava vindo da faculdade, não, eu estava voltando de um congresso espírita, não lembro se era o congresso ou era o fórum, né, o Forém, que existia lá nos primórdios, com Jacó e companhia organizando, né? E eu estava voltando de um desses eventos para casa com a bolsa do evento. E aí encontrei um vizinho que morava próximo à minha casa. E aí, como era costume, dentro da educação, quer que eu segure a sua bolsa? Aí eu falei, não, obrigado, tá leve. Só que a minha bolsa estava escrita, sei lá, Forém, né, o Fórum de Espiritismo, ou Congresso Espírita, seja lá como for. Aí ele perguntou, você está bem? Eu falei, estou. Eu falei, e você? Ele falou, eu estava até agora. Tomei um choque. Eu falei, como assim? Você me tira com essas coisas aí. Que coisas? Esse negócio de espiritismo. E ele era de um determinado ramo do neopentecostalismo, né? Era evangélico. Então ele me disse que estava mal porque eu ia para o inferno. E eu falei, olha, você busca a sua religião, né? Você tem a sua prática religiosa, você vivencia a sua fé. Eu vivencio a minha. Mas você sabe que está errado. Eu falei, não sei não. Eu acho que eu estou certo. Pode ser que se eu chegar do lado de lá, eu descubra que estava errado. Pode ser. Mas eu sigo o espiritismo achando que eu estou certo. Essa é a minha interpretação. Deus sabe que é de todo o meu coração. E ele, não, mas você poderia seguir outro caminho? Eu poderia, mas dentro da minha crença é sempre a fé. Sou espírita. E você que é evangélico, seja feliz sendo evangélico. E ele disse, não, mas você não vai em lugar nenhum bom com isso. Eu falei, olha, eu não sei para onde eu vou quando eu morrer. Eu tenho certeza que a gente se encontra lá. Porque se ele é verdadeiramente, em princípio, crente da sua religião, eu também. E a gente se encontra do lado de lá, né? Para colher aquilo que a gente plantou, seja lá o que for. Então, fora da igreja, na salvação, é uma restrição, uma limitação. E aí, algumas pessoas, né, no século XIX, vão dizer, não é isso não, é o próximo aí. Fora da verdade não há salvação. Mas aí, novamente, os espíritos superiores vão refletir que é a mesma coisa. Porque nem todo mundo tem acesso às letras, nem todo mundo tem acesso à escolaridade, à formação, a estudar os princípios filosóficos, os princípios religiosos, os dogmas, a vida dos santos, dos homens, dos vultos espíritas, ou seja lá qual for a religião. Né?
Então, fora da verdade não há salvação. Claro que há. Porque a caridade, mesmo praticada por quem não tem a compreensão intelectual da realidade espiritual, do mundo, enfim, vai ter seu efeito. E essa pessoa vai encontrar a sua salvação, o seu equilíbrio, com certeza. Portanto, meus irmãos, a gente fica no princípio defendido por Jesus, reforçado na codificação espírita, e novamente a gente tem uma frase de Chico Xavier que diz o quê? A caridade é um exercício espiritual. Quem pratica o bem coloca em movimento as forças da alma. Que a gente possa movimentar essas formas, né, de mobilização, de energia positivas. Né? E é interessante que a vida não cessa. O mesmo Saulo de Tarso, que era um judeu ferrenho, que depois virou cristão, vai estar, contribuindo na codificação espírita através dessa mensagem aí, de 1860, que ele assina ao final a mensagem de Paulo, como não poderia deixar de ser, reforçando a questão da caridade, reforçando que fora da caridade não há salvação. Tá? Então, a gente finaliza aqui recomendando os irmãos que dêem uma lida no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, e a gente vai fazer a nossa oração. E aí, não por acaso, eu queria explicar primeiro, antes de fazê-la, a gente vai fazer a oração de Cáritas, que é um personagem que aparece na Bíblia, que é associado a mensagens também que aparecem dentro da codificação espírita, sempre envolvendo, personificando essa caridade, Talvez, segundo é colocado para nós, uma das primeiras mártires do cristianismo, a Cáritas vivencia plenamente essa caridade. E aí eu me lembrei, estudando sobre o tema, dessa oração que eu fazia. É importante, meus irmãos, que a gente entenda que não tem problema nenhum eu fazer uma oração decorada. Um Pai Nosso, uma Ave Maria, seja lá qual for a oração. Só que ela vai ter um resultado maior, ou vai ter um resultado, conforme a gente vivencie isso de fato. A gente possa sentir o que a gente está dizendo. E essa oração me remeteu à minha infância, quando isso era rezado muitas vezes junto à minha família, e é isso que eu vou compartilhar com vocês nesse domingo, uma oração que fala da caridade, mas que é muito complexa. Vamos então senti-la, pensá-la, e tentar colocá-la em prática, mas sintonizando com o Espírito certamente de um nível superior, elevado. Então, vamos fazer nossa prece. Deus, nosso Pai, sois todo poder e bondade. Dai a força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, meu Deus, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. Queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de nos dar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura,
dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho, onde deve se refletir a vossa divina imagem. Muita paz a todos aí. Quem quiser conversar depois no Instagram, Saraivada da História é o meu Instagram. E também tem aí o Instagram do Grupo Persona, que é o grupo de teatro espírita do qual eu faço parte. E é isso que eu tinha para conversar com vocês na tarde de hoje. Eba! Que legal, obrigado, Sandro, muito bom. É sempre bom para todos nós refletirmos sobre essas anotações do Evangelho, nesse modelo também, a gente vê texto por texto, vê na sequência, vê os encaixes históricos, sociológicos. Muito bom, Sandro. Sandro, vamos nos encontrar outras vezes, vamos trazer essas suas reflexões para a gente aqui de novo, tá bom? Com certeza, meu amigo. Tá bom. Muito obrigado, Sandro. Obrigado a você que participou conosco da nossa domingueira. Deixamos aqui o nosso abraço com votos de um final de domingo muito tranquilo e harmonioso e que tenhamos todos uma belíssima semana. Deus nos abençoe sempre. Gratidão a todos. Vamos em paz e em harmonia. Em nome de Deus, hoje e sempre. Que assim seja.